Bom, antes de apresentar aqui nossos especialistas, dos quais se eu abrir a carteira, vai estar lá fã de carteirinha de cada um deles aqui, eu vou apresentar um pouco o panorama desse painel que se chama A Dimensão do Direito à Privacidade e aos Dados Pessoais na Sociedade. Nada melhor que esse tema para a gente iniciar o primeiro painel aqui desse evento. Bom, se no passado a discussão do direito à privacidade de dados girava em torno da publicidade das informações, isso é, divulgar ou não divulgar, com o avanço da tecnologia digital e da ciência de dados, ela passou também a abranger outras formas de tratamento, como as operações para análise preditiva, que podem resultar em consequências tanto para o seu titular, para os outros. Essa ampliação do sentido da privacidade não decorreu do desenvolvimento tecnológico, mas sim de uma construção jurídica para lidar com seus efeitos. Há, sem dúvida, um descompasso entre a extensão jurídica da privacidade e a percepção de seus titulares a seu respeito. Parece-me plausível dizer que a ideia vulgar do "eu não tenho nada a esconder", que justifica a despreocupação com qualquer tipo de uso de dados, vigora sobre a de que meus dados importam, não só a mim, mas para toda a sociedade, que demonstra o interesse do titular em cuidar dos seus dados e do seu uso responsável. Nesse momento em que a proteção de dados começa a ganhar relevância, o elemento mais frágil da tríade empresa, sociedade, indivíduo é, sem dúvida, esse último. Nesse sentido, há um enorme desafio em promover a mudança cultural dos titulares para que a proteção de dados pessoais possa cumprir com sua função, dentre outras, de promover a isonomia e a inclusão relativas ao uso da tecnologia digital. Esse objetivo parece distante, pois depende de uma conversão do titular de um indivíduo passivo num agente ativo, que, em última análise, implica na atribuição de responsabilidade, qual seja a de consentir com o tratamento que não prejudique a terceiros, que seria difícil de avaliar até mesmo por um cientista de dados. Por exemplo, se eu autorizo que meus dados sejam utilizados para treinar um modelo de concessão de crédito, qual ao final apenas reforçará a exclusão de minorias já sem acesso ao produto, estarei corresponsável em perpetrar essa exclusão. Mais do que isso, considerando o potencial da inteligência artificial em amplificar padrões de comportamento, o resultado pode ser um agravamento dessa injustiça. Bom, com tudo isso em mente, seria justo e suficiente colocar sobre os ombros do indivíduo o peso de tutelar sua esfera de dados digitais e pessoais ante o fato de que seu tratamento tem o potencial de interferir negativamente na vida de muitos e ampliar as desigualdades sociais? Essa brevíssima reflexão só mostra a riqueza do tema que nossos especialistas vão enfrentar aqui agora. Bom, eu vou apresentar cada um deles pela ordem que eles vão se apresentar aqui no painel e, por favor, sintam-se à vontade para nos enviarem dúvidas que a gente vai compartilhar com eles o máximo possível. Então, primeiramente, vou apresentar Miriam Wimmer, que é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, professora de Direito, Tecnologia e Inovação do IDP Brasília, e a quem está à frente desse novo desafio, com uma trajetória competentíssima e que muito nos alegra tê-la aí como à frente desse projeto tão desafiador. Bom, o professor Rafael Maffei, que é professor de Direito na USP, tive o privilégio de trabalhar com ele durante alguns anos. Posso dizer que ele é um dos juristas que a gente tem hoje mais brilhantes e vibrantes presentes, então, enfim, não só porque é um amigo querido, mas porque admiro demais o seu trabalho e trajetória. A Samara, vice-presidente na Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, fundadora da Pollen Mediatek, ela trabalha fortemente o âmbito eleitoral e tem tido um papel muito importante no combate à fake news. Então, é um tema muito, muito relevante, principalmente nessa época de hoje. E, por fim, Danilo Doneda, que logo estará conosco,
indicado pela Câmara dos Deputados para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados da NPD. Ele dispensa apresentações, já que é uma referência para todos nós aí, o grande precursor também desse tema da privacidade no Brasil. Então, vou passar aqui a palavra à Miriam e desde já agradecendo por ter aceito o convite de estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada, Marina, pela sua introdução tão gentil, tão generosa. Queria começar cumprimentando aos colegas de painel, a Samara, ao Rafael, e antecipadamente ao professor Danilo, que em breve chegará, e também a todos que nos assistem hoje. E queria dizer que é para mim uma grande satisfação participar desse evento hoje. O Seminário de Proteção à Privacidade de Dados Pessoais, o CGI-BR, é um evento já tradicional no nosso calendário anual de discussão sobre o tema. Eu acompanhei muitos dos eventos em anos anteriores, e para mim é muito especial poder participar agora na nova posição que eu estou ocupando há exatamente 11 dias, né, e espero poder contribuir com as reflexões aqui nesse evento tão importante. Tá? Antes de me debruçar sobre o tema que foi proposto, eu queria também só fazer um breve esclarecimento. Né? Como todos sabem, a NPD é um órgão colegiado, dirigido por 5 diretores, né, cuja representação institucional compete ao diretor-presidente. E diante desse cenário, eu sei que existe muita ansiedade para saber o que a NPD pensa sobre isso, aquilo, questões muito concretas de interpretação da lei, mas naturalmente eu não tenho aqui uma procuração para falar em nome dos demais, então as opiniões, as visões que eu trago aqui, eu trago a partir de uma perspectiva individual, talvez abusando um pouquinho do chapéu acadêmico, né, e não representam necessariamente uma visão da NPD institucionalmente, tá? E eu fiquei muito instigada e muito intrigada pelo tema do nosso painel, que realmente é formulado de uma maneira bastante abrangente, né, a dimensão do direito à privacidade e aos dados pessoais na sociedade. E a pergunta que me ocorreu, né, enquanto eu me preparava para essa discussão, era o que significa falar de proteção de dados pessoais numa sociedade que é tão profundamente mediada e entranhada pela tecnologia, né? Esse foi um ponto que a Marina mencionou rapidamente na fala introdutória dela. E eu fiquei pensando que quando a gente olha para a evolução histórica dessa disciplina, desde The Right to be Left Alone, até depois as primeiras normas, leis de proteção de dados na década de 70 ainda, do século passado, o cenário era muito distinto do atual, né? Então as primeiras normas que se preocupavam com a construção de grandes bases de dados centralizadas, e aos poucos foram evoluindo para incorporar e reconhecer a dimensão econômica dos dados pessoais, né, e viabilizar o seu uso em diferentes contextos. São normas que vêm evoluindo, vêm se transformando paulatinamente, progressivamente, e o Brasil adota uma norma desse tipo no momento em que o cenário se encontra em mutação muito rapidamente, né? Então, já é quase corriqueiro a gente falar de estamos vivendo um processo de transformação digital, né? E a verdade é que pensar em proteção de dados pessoais hoje requer necessariamente pensar sobre as potencialidades que a tecnologia traz em termos de tratamento e processamento desses dados, num volume, numa velocidade, numa variedade inéditos, né, na história da humanidade. Então, falar em 5G, IoT, inteligência artificial, computação em nuvem, Big Data, né, tudo isso faz parte do contexto no qual a gente se insere, que é dessa sociedade realmente hiperconectada, né, uma economia movida a dados, um governo movido a dados, e modificações muito profundas na forma como nós vivemos, nas nossas relações sociais, e o fato de que a gente caminha pela vida, né, agora projetando essa sombra digital, esses rastros digitais, né, que nos perseguem, é algo que a gente tem que levar em consideração quando refletimos sobre a fruição e o exercício de direitos fundamentais associados à personalidade humana, né? Então, falar em livre desenvolvimento da personalidade humana hoje pressupõe pensar também sobre como os nossos dados pessoais são coletados, tratados, compartilhados nessa sociedade moderna, né? E essa reflexão também tem que partir de um ponto de vista de que essas tecnologias que tão profundamente estão presentes no nosso dia a dia não são tecnologias neutras, mas refletem também estruturas de poder com todos os seus desequilíbrios, né? O desbalanceamento de forças, as discriminações, os viés explícitos, implícitos, né? Tudo isso também é incorporado, de certo modo, ressaltado pelas tecnologias que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Então, pensando em tudo isso, assim, a segunda pergunta que eu coloco um pouquinho para a nossa discussão, assim, mas o que se deve esperar da LGPD, ou de uma norma de proteção de dados pessoais
nesse contexto, né? E aqui um ponto que eu boto também um pouquinho para problematizar é que o fenômeno digital nos traz uma série de novas questões em inúmeros domínios, tá? Então, a gente está vendo uma discussão no campo da defesa da concorrência, do direito consumidor, né? Ambos muito fortemente polarizados a partir do fenômeno das plataformas digitais, desses novos modelos de negócios baseados na acumulação de dados, mas também impactos no comércio internacional, nas eleições, no exercício da liberdade de expressão, nas relações trabalhistas, né, na segurança cibernética, inclusive com impactos éticos em campos tão diversos como saúde, governo, né? E eu diria que no Brasil a gente está nos primeiros estágios, né, nos primeiros passinhos de compreensão e de endereçamento dessas questões, e aí são sempre duas perspectivas, né? De um lado, uma perspectiva de entusiasmo com a adoção da tecnologia, e isso é algo que o brasileiro é conhecido por ter, né, essa característica de rapidamente adotar, de usar redes sociais intensamente e tal. Mas, de outro lado, uma compreensão que ainda eu acho que é bastante incipiente sobre os impactos, né, dessas tecnologias sobre outras esferas da nossa vida, e talvez uma percepção também da limitação dos instrumentos jurídicos de que dispomos hoje, né, de que talvez esses instrumentos jurídicos, seja no campo da concorrência, da defesa do consumidor, do campo eleitoral, né, requerem talvez uma atualização ou, no mínimo, uma interpretação que seja tecnologicamente sensível, né, que leve em consideração essa nova dinâmica. E no Brasil a gente tem algumas tentativas de endereçar, assim, eu destacaria aqui, obviamente, o Marco Civil da Internet, né, uma Constituição para a internet, com direitos, deveres, responsabilidades, garantias. Eu diria que a Lei de Acesso à Informação também começa a lidar com isso, faz parte desse pacote, né? E aí a LGPD, que é a nossa norma mais recente, e sobre a qual recaem expectativas das mais diversas, né? E o ponto que eu chamaria atenção é que, como a nossa lei de proteção de dados pessoais endereça esse elemento que é central a todos esses fenômenos, que é justamente o elemento dado pessoal, informações sobre o indivíduo, às vezes existe uma expectativa de que a LGPD vai resolver também todos esses problemas que eu mencionei, desde as questões concorrenciais ligadas às plataformas digitais até problemas de fake news, por exemplo, né? E eu acho que essa é uma visão que merece ser matizada ou colocada em perspectiva, uma vez que a LGPD é uma norma que se propõe essencialmente a proteger os dados do cidadão, né? Reconhecendo os dados, de um lado, como uma projeção da personalidade humana, mas, de outro lado, reconhecendo a dimensão econômica, né? O papel que esses dados têm de insumo para as mais variadas atividades econômicas e governamentais. Então, eu acho assim, que é claro que a LGPD e a ANPD terão uma dimensão regulatória, no sentido de que as suas normas vão estabelecer condições de contorno para todos esses campos, mas é uma norma que, essencialmente, está voltada a proteger os cidadãos. E a ANPD não é uma agência, mas é uma autoridade de proteção, como o Danilo sempre gosta de me recordar, né? Então, a missão da ANPD é zelar pela proteção dos dados fundamentais, dos dados pessoais, tendo em vista essa dimensão de direitos fundamentais, né, de liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da personalidade humana. E, nesse sentido, o papel que eu enxergo para uma norma de proteção de dados pessoais nessa sociedade muito complexa, né, mediada pela tecnologia, é de fazer parte da solução, mas de não ser a bala de prata. Eu acho que nenhum desses problemas tem uma solução única, né? Todos esses fenômenos são complexos, multidimensionais, multifacetados, problemas dotados de um alto grau de complexidade, né? E eu diria que o desafio da ANPD é contribuir para o enfrentamento desses problemas, mas a partir dessa perspectiva de que o seu papel é de proteger o indivíduo quanto aos usos dos seus dados pessoais. Então, já me encaminhando para a conclusão, nossa fala inicial é curtinha, né? Eu salientaria que o desenvolvimento tecnológico, ele é um desafio, especialmente para nós do campo jurídico, né? Ele nos força uma aproximação com comunidades técnicas, uma aproximação que nem sempre acontece naturalmente ou espontaneamente, né? E eu acho que à medida em que a comunidade jurídica se depara com essas novas possibilidades de tratamento de dados pessoais, a visão e a ótica que a gente tem que buscar imprimir a solução desses muitos problemas é justamente esse reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, o que implica reconhecer não apenas uma dimensão de proteção, uma liberdade negativa, mas uma dimensão positiva, o que acarreta um dever de proteção também por parte do próprio Estado, face ao setor privado e ao próprio setor público, né? E um ponto que a Marina mencionou e com o qual eu concordo é que
pensar em proteção de dados pessoais implica não apenas uma dimensão individual, mas também o reconhecimento de uma dimensão social e coletiva para esse direito, especialmente na medida em que a proteção de dados pessoais é instrumental e essencial para a consecução de muitos outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, de associação, e até mesmo a liberdade de locomoção, quando a gente pensa em reconhecimento facial, por exemplo, e outras tecnologias, né? Então, eu acho que, para concluir, né, nesse nosso novo mundo movido a dados, a ideia de um direito fundamental à proteção de dados pessoais nos vem como uma chave interpretativa que busca justamente reconhecer a ideia de que o indivíduo deve ter condições de ser protagonista, né, sobre a forma em que seus dados pessoais são tratados, circulam por aí, de manter um controle sobre as suas próprias informações, sobre a forma como a sua personalidade se constrói, se projeta no mundo, né, e essencialmente em como ele vai construir a sua própria esfera privada. E é isso que eu tinha nesses primeiros comentários, Marina, espero ter endereçado aí as questões instigantes que foram colocadas para a nossa discussão e estou ansiosa para ouvir os demais. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Realmente desafiador falar sobre esse tema que tem tantas dimensões, como você trouxe, mas excelente panorama. Eu vou passar aqui a palavra, então, professor Rafael Maffei, está com você, por favor. Bom, muito boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. Quero renovar meu agradecimento, que eu já fiz na mesa de abertura, às organizadoras e aos organizadores do evento, parabenizar por mais essa edição do seminário. É uma honra ter sido convidado mais uma vez, e é um grande prazer falar ao lado de amigos e amigas tão diletos e pessoas que eu admiro tanto, né? Miriam, Samara, Danilo e minha amiga Marina, e a quem eu agradeço pela generosíssima apresentação. Eu quero pedir desculpas a vocês, mas no episódio de hoje de O Glamour do Home Office está tendo uma obra aqui ao lado, então talvez vocês ouçam um pequeno ruído ao fundo, mas isso foge ao meu controle, eu lamento muito. Eu vou projetar aqui a menor apresentação de PowerPoint que vocês vão ver na vida, porque ela tem só 2 slides. Pediram para que nós fizéssemos a nossa, se possível, uma apresentação. Eu fiz aqui a minha. Vocês estão vendo a apresentação? Marina, se você puder abrir o microfone e só confirmar. Não, Rafael. Não é possível ver. Espera aí. Compartilhar. Agora entrou? Agora entrou. Então tá bom. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Estou iniciando o meu cronômetro aqui. Bom, como nos foi pedido, eu vou falar um pouco sobre a dimensão do direito à privacidade aos dados pessoais na sociedade, e eu adicionei um subtítulo que são, né, perspectivas e preocupações. Por isso, 2 slides, um para as perspectivas e outro para as preocupações. E eu começo destacando, um pouco na linha do que foi dito no keynote speech do professor Bennett, mas talvez de um jeito até mais ambicioso, um argumento mais ampliado do que o dele, que aos olhos de cada vez mais pessoas, proteção da privacidade a partir da proteção de dados pessoais tem deixado de ser um tema técnico e passado a ser um tema político, mas não político só no sentido de que ele é político partidário ou o fato de que nós discutimos políticas nas redes sociais ou através de grupos de WhatsApp, ou mesmo de que dados pessoais são usados em campanhas políticas. O que eu quero dizer, e por isso eu digo que o meu argumento é mais amplo, é que essa dimensão política envolve reconhecer a importância da privacidade, da proteção de dados e da segurança de informação no arranjo das convenções mais elementares pelos quais a gente regula a nossa vida em comunidade, ou seja, a nossa existência política. E essa importância é notória, especialmente na nossa relação com aquelas entidades que exercem, principalmente através do uso de dados, poder sobre nós. E o poder é, como todo mundo sabe, um fenômeno essencial de qualquer comunidade política. Eu tenho em mente aqui 2 grandes tipos de entidades, uma delas o Estado, a administração pública, e outra as grandes corporações, não só as do setor de tecnologia,
mas todas aquelas que incorporam cada vez mais ferramentas tecnológicas no seu arsenal competitivo e de atuação, né, hoje quase todas. O argumento, portanto, é que controlar dados é ter condição de exercer poder sobre as pessoas com grande eficácia, poder no seu sentido mais amplo, político, econômico, intelectual, mas ao mesmo tempo também num sentido muito estrito, né? Quem detém dados e trata dados com eficácia tem maior probabilidade objetiva de influenciar de modo eficaz as opiniões e os comportamentos das pessoas. E isso é o sentido mais próprio do exercício de poder, capacidade de influenciar ações, pensamentos e comportamentos das pessoas. Por isso, portanto, a proteção de dados pessoais é cada vez mais, e tende a ser cada vez mais, um tema sobre o qual os debates não são só técnicos e restritos a uma pequena comunidade de especialistas, e cada vez mais objeto de conscientização e apropriação por um público ampliado. A gente acompanhou recentemente as eleições norte-americanas, né? Eu costumo dizer que a eleição nos Estados Unidos é igual o Big Brother, a Fazenda, mesmo que você não queira, você não tem opção se não acompanhar, porque aquilo é muito permanentemente, né, informado e martelado para nós em todos os veículos de informação. Todo mundo viu a vitória do Joe Biden, muita gente alegou também que houve uma grande outra vencedora além do Biden, que foi a maconha, porque em diversos estados houve plebiscitos ou referendos para aumentar as possibilidades de uso medicinal ou recreativo da maconha. E eu queria destacar também que proteção de dados pessoais foi também uma vencedora das eleições norte-americanas, porque diversos estados, através de mecanismos de democracia direta, né, votação em plebiscitos ou referendos, aprovaram proposições importantes sobre proteção de dados pessoais. Eu destaquei aqui duas campanhas, um pelo não, um pelo sim, da proposição 24 da Califórnia, que dizia respeito a um aumento da proteção de consumidores, principalmente consumidores menores de idade, e a criação de uma agência estadual de proteção de dados na Califórnia, mas houve também uma mudança na Constituição do Estado do Michigan para disciplinar a busca e apreensão de dados, proibição de reconhecimento facial massivo pela polícia de uma cidade no Maine, e menos, embora nenhuma dessas medidas aprovadas seja em si mesma inovadora, nenhuma delas é pioneira, né? Já estão vigentes em outros locais. O que me chama a atenção é o fato de que este tema, que é um tema aparentemente tão técnico, né, porque envolve questões tecnológicas super complicadas, tenha sido levada à deliberação direta do público de toda uma comunidade, de todo um estado, ou de uma cidade ou de um estado, né? E isso me parece muito significativo do fato de que proteção de dados está se tornando um tema de apropriação coletiva, ampla e deliberação política direta de modo muito significativo. Isso me parece uma dimensão importante de ser destacado. A pergunta é, bom, mas por que isso, né? Por que isso está acontecendo? E eu ouso traçar aqui algumas hipóteses. A primeira, eu diria que é a importância da legislação setorial. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso brasileiro, o Marco Civil da Internet, né, o Código de Defesa do Consumidor, lá mais para trás, mas no âmbito específico da Internet, o Marco Civil da Internet, principalmente, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ajudam a deixar muito claro, falando aqui para nós da comunidade jurídica, que existem problemas jurídicos ligados àquele campo específico que precisam ser enfrentados em sua especificidade. Eu gosto de fazer uma analogia com o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, e evidentemente havia problemas jurídicos ligados ao consumo antes de 1990. Já havia superendividamento, já havia publicidade abusiva, já havia formas abusivas de cobrança de consumidores, já havia produtos com defeito, tudo isso existia antes de 1990. Mas quando aquilo é disciplinado de modo orgânico e facilmente transmissível, ensinável, apropriável por advogados, utilizável por juízas e juízes na hora de decidir conflitos, aquilo dá um senso de clareza e uma possibilidade de apropriação deste ramo do direito que é muito maior, e a legislação setorial me parece determinante para isso. Além disso, acho muito significativo e assim, seguramente será um passo adiante nesse sentido, o início do funcionamento de uma instância capaz de garantir e respeitar esses direitos de modo fácil, de modo acessível, de modo pouco custoso, como tende a ser, né, esperamos que seja, com a presença
Miriam, inclusive, o funcionamento de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Poucas coisas são mais efetivas para que as pessoas se apropriem do direito do que não apenas você conferir esse direito numa lei, mas você conferir também mecanismos acessíveis, de baixo custo e de alta eficácia, para o exercício e para a garantia desses direitos. Isso cria um senso de apropriação, de uso, de incorporação, que é absolutamente fundamental para que aquela cultura e aqueles direitos se consolidem como uma dimensão cotidiana da vida das pessoas. E acho que nós assistiremos a algo muito evidente nesse sentido a partir do momento em que esses mecanismos se tornarem cada vez mais acessíveis, o que tende a acontecer, assim nós esperamos, com o início do funcionamento da autoridade. Agora vem o segundo slide, o slide da cautela, né? Enxergar a dimensão política da privacidade e da proteção dos dados pessoais nos permite que nós consigamos perceber sinais que sugerem cautelas que devem ser internalizadas por quem almeja viver numa democracia onde este fenômeno do uso de dados e do tratamento massivo de dados é uma realidade cada vez mais incontornável. A disciplina da privacidade e da proteção de dados pessoais nas áreas de defesa nacional e de segurança do Estado permanece e ainda permanecerá uma relativa incógnita entre nós. Como nós sabemos, essa é uma área que é excluída da Lei Geral de Proteção de Dados, né, no artigo 4º, e, segundo o projeto, né, que está agora em tramitação na Câmara dos Deputados, elaborado por uma comissão de juristas presidida pela Laura Sherton Mendes, que fará uma palestra sobre isso na quinta-feira, né, no primeiro horário do seminário, ele está também excluído da Lei Geral de Proteção de Dados de Segurança Pública e Persecução Penal, né? E isso me parece despertar cautela, porque existem áreas muito importantes que estão na intersecção entre persecução penal e investigação criminal, de um lado, e defesa nacional e segurança do Estado, de outro, e que são muito sensíveis e delicadas do ponto de vista da proteção de dados pessoais, né? A lei antiterrorismo é o quê? A lei antiterrorismo é defesa nacional e segurança do Estado ou é persecução penal? A Lei de Segurança Nacional, que prevê uma série de crimes, é o quê? Ela é defesa nacional e segurança do Estado ou ela é persecução penal? O resultado dessa dúvida, né, é que a ausência de uma norma específica sobre proteção de dados pessoais em defesa nacional e segurança do Estado, quando ela vem somada a uma concepção alargada de segurança nacional e de segurança do Estado, como me parece ser, por exemplo, aquela que tem o atual ministro da Justiça, que invocou a Lei de Segurança Nacional para investir contra um jornalista que criticou o presidente, sugere que nós devemos ter cautela quanto a isso, né? Então, essa combinação de ainda uma relativa lacuna, somada a uma disposição de autoridades governamentais em fazerem um uso desmedido de mecanismos de defesa nacional, inspira, evidentemente, cautela. Existem caminhos interpretativos, claro, que a gente pode adotar para diminuir esse risco, um dos quais seria uma concepção comedida e restrita de segurança nacional de defesa nacional e segurança do Estado, que seja compatível não só com a excepcionalidade dessas áreas, como também com a integridade de direitos fundamentais, como a liberdade de opinião ou a liberdade de crítica, inclusive para escrever artigos de mau gosto no jornal, assim como também uma interpretação que fosse fiel à literalidade, tanto da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje a gente tem vigente, como ao texto que hoje nós conhecemos do projeto da Lei de Segurança Pública, que afastariam a incidência das leis apenas quando o tratamento fosse exclusivo para fins de defesa nacional e segurança do Estado, e, a contrário senso, atrairia a incidência dessas leis quando eles fossem parcialmente, digamos, para persecução penal, no caso de Lei de Segurança Nacional ou Lei Antiterrorismo. Porém, essa é uma bola dividida, me parece, e é uma dividida da qual nós não devemos esperar que as autoridades, pelo menos, por exemplo, o ministro da Justiça, vão tirar o pé. E isso inspira cautela por si só. Caminhando aqui para a minha conclusão, tenho mais um minuto. Outro sinal de cautela me parece relevante também na área de segurança de sistemas e segurança da informação, no âmbito específico de sistemas eleitorais. A gente vem de eleições municipais, 2 dias atrás,
nos quais uma série de teorias sobre fraude das urnas, um movimento seguramente inspirado no mau exemplo do Trump nos Estados Unidos, aflorou em uma série de atores políticos relevantes. Já eram teorias lançadas antes das eleições e foram renovadas com força depois de expectativas de apuração terem sido minimamente frustradas, porque os resultados, afinal, saíram em horas e não em minutos, como a gente estava acostumado. Por que a cautela? Bom, me parece que este vai ser um tema central do debate político, não só em 2021, mas em 2022, principalmente porque existe, muito antes do atual governo, e por pessoas que são absolutamente insuspeitas de serem subservientes aos interesses políticos do presidente Bolsonaro, uma crítica de especialistas que dizem que o sistema das urnas eletrônicas é pouco auditável, não é auditável do jeito que eles gostariam, um pouco como a distribuição do STF, né? Um pouco, né, embora não haja evidência alguma, né, de fraude, muito pelo contrário, as evidências de fraude que a gente tem são nos sistemas anteriores. A gente passou 150 anos tendo fraude em eleição, a eleição estadual do Rio de Janeiro, em 1994, foi anulada pelo TRE, por fraude eleitoral. A situação, aos olhos de muita gente, melhorou demais a partir da vigência do atual sistema, mas ainda assim, especialistas em segurança da informação costumam apontar, costumam se queixar do fato de que o sistema é pouco auditável, não é auditável como gostariam, e não há dúvidas de que tudo isso servirá de combustível para que se projetem dúvidas sobre a confiabilidade das eleições, e isso consistirá em um tipo diferente de ataque à democracia do que aqueles com o qual nós já estamos acostumados, porque até aqui os ataques têm se focado nas dimensões substantivas da democracia, como, por exemplo, a ideia de prevalência dos direitos humanos. A partir daqui, a gente vai inaugurar uma era de ataque às dimensões formais, mais elementares da democracia, que é a capacidade de conduzir eleição, que é o mínimo existencial de uma democracia representativa, né? Isso também me parece um motivo para que nós tenhamos cautela e chama atenção para a importância que terão na segurança pública, no debate público, os especialistas em segurança da informação nos anos de 2021, especialmente nos anos de 2022, assim como epidemiologistas, médicos e cientistas foram super importantes para um debate público completamente poluído por inverdades no momento da pandemia. Essas pessoas agora, especialistas em segurança da informação, serão cruciais, me parece, para o ambiente, para o debate público democrático em 2021, 2022. Peço desculpas por ter passado um minuto do tempo. Muito obrigado pela atenção. Rafael, muitíssimo obrigada pela sua fala e colocações, assim como a Miriam colocou aqui, a LGPD não vai resolver todos os nossos problemas, né? E você aqui trouxe uma dimensão também dos problemas que poderiam ser causados por interpretações, enfim, questões muito interessantes. Então, muito obrigada, eu vou passar a palavra agora para Samara, de novo agradecendo a presença, Samara, e por favor, a todos que nos assistem, fiquem à vontade também para compartilhar perguntas e dúvidas que vão surgindo aqui no painel. Samara? Obrigada, Marina. Boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de contribuir com esse debate que é tão relevante, ao lado de pessoas que eu admiro, me referencio. Aliás, acho que eu ouso dizer que parte da bibliografia sobre o tema de proteção de dados está aqui nessa mesa hoje. É um privilégio poder contar e dividir esse momento aqui com vocês. E pelo tempo limitado e a necessidade de falar de muita coisa, eu vou pedir licença para me ater a dois questionamentos da ementa. O questionamento de como o controle e a manipulação dos dados pessoais ele gera impactos na estrutura social e jurídica, e quais áreas da sociedade e do direito vão precisar estar atentas a essa influência desse novo tema. Foi até interessante o Rafael ter falado antes, porque a conclusão da fala do Rafael acho que é um pouco o início da minha. Como eu sou, antes de estar no direito digital, na parte de proteção de dados, eu sou uma eleitoralista, eu não poderia deixar de trazer aqui os temas eleitorais como um pouco o centro dessa minha contribuição. Eu acho que o consenso de que a gente precisa responder essas perguntas, ele não vem desacompanhado da complexidade de fatores que nós vamos precisar analisar e diagnosticar para tentar chegar em algumas posições que avancem para os próximos anos e contribuir também com agora essa
que é a ANPD e o Conselho de Proteção de Dados, que vão ter tantos desafios pela frente. Acho que as nossas experiências, tanto pessoais quanto privadas, elas foram desviadas e usadas pelas Big Techs como matéria-prima de produtos digitais extremamente rentáveis. E, nesse sentido, não podemos deixar de fora a compreensão trazida pela professora Shoshana Zuboff do capitalismo de vigilância. E o termo capitalismo de vigilância, ele não é despropositado. Ele é, de fato, vigilância porque são operações que são indetectáveis, que são indecifráveis e muitas vezes que são mascaradas por uma retórica com o objetivo de conduzir por caminhos errados, de ofuscar e basicamente de nos desconcertar a todo momento. E é inevitável perceber o valor que nós temos hoje para os anúncios direcionados, para as predições sobre as nossas vontades. É cômodo e confortável. Quem não acha bom quando quer comprar alguma coisa o anúncio vem logo com uma promoção sobre exatamente aquilo que você queria e coisas desse tipo. É até interessante uma abordagem que não vem agora dos últimos anos, relacionada mais a Cambridge Analytica, que são os maiores escândalos, mas relacionada àquele momento do Snowden. O jornalista Glenn Greenwald, ele sempre teve uma abordagem da parte de privacidade que tratava muito nos termos de que as pessoas diziam que não tinham nada a esconder, então não tinham que ter preocupação se esses dados eram retirados. Mas acho que cada uma dessas afirmações, tanto o do comodismo, de receber tudo aquilo, predições e anúncios direcionados, quanto essa concepção de que não tendo nada a esconder, não precisa temer, elas são interpretações erradas do que realmente se passa. Nós pensamos que a única informação pessoal que essas big techs, esses setores têm sobre nós são aquelas que a gente fornece. E a gente acaba achando que é possível exercer algum controle sobre essas informações. Mas o que nós damos de dados, na verdade, é a parte menos relevante do que é recolhido. O próprio Google sempre sabe onde nós estamos, o que nós pensamos, e o Facebook nos conhece mais do que os nossos amigos, os nossos parentes. Então, essa recolha de informações, esse rastro digital, ele é muito relevante para a construção dessa teia. Em geral, essas empresas acabam dizendo que recolhem esses dados para melhorar os serviços, e, de fato, muitos deles acabam sendo usados para melhorar os serviços. Mas a maior parte são analisados para criar modelos, padrões de comportamento humano. E é a partir desses modelos que, de fato, é possível predizer como as pessoas com determinadas características se comportam ao longo do tempo. E isso acaba sendo possível adequar padrão e prever o que as pessoas podem fazer, tanto agora quanto no futuro. E os métodos usados por essas empresas, sempre para a parte de marketing, de venda, comercial, eles entraram com muito peso para a parte da vida pública, especialmente para a política e para as questões eleitorais. Então, esses métodos começaram a ser utilizados no marketing político. E, nesse sentido, a gente viu o episódio da Cambridge Analytica e tantos outros pelo mundo, apesar de esse ser sempre mais falado, mas tantos outros pelo mundo, como uma forma de manipulação. Mas o que pouca gente extrai é que essas empresas, nesse modelo Cambridge Analytica, na verdade, elas são um parasita num hospedeiro enorme, que são essas Big Techs, e que, no limite, é esse capitalismo de vigilância. E acaba que, nesses últimos anos, tiveram uma certa tranquilidade para essas plataformas e para essa forma de uso, e principalmente aqui no Brasil, que nós tínhamos pouco essa concepção da proteção de dados, então essa ausência de limitações legais, ela era relevante, mas acho que com a cultura de proteção de dados se aprofundando, é possível a gente subverter isso com mais velocidade. Depois até pode ir me falando, Marina, se eu me passar aí, viu? Porque eu sou meio falastrona. E fato é que nós acabamos de passar por uma eleição que deveria ser a mais digital da história, e eu até tenho uma concepção de que ela não foi, mas acho que isso é um debate para outro momento. E apesar dessas eleições sempre terem migrado para o digital, e no Brasil ainda mais, por conta do distanciamento da pandemia, a internet acabou se tornando, principalmente no momento pré-eleitoral, um
uma forma muito fácil de se adquirir, de coletar dados e de se fazer campanha. E com o debate da proteção de dados, a LGPD estava naquele entra, não entra em vigor, surgiram muitas dúvidas sobre os limites do uso desses dados e as possibilidades de compartilhamento e principalmente os reflexos do descumprimento de qualquer eventual determinação da LGPD. E apesar da LGPD ter estado em vigor nas eleições, restam muitas dúvidas quanto ao órgão que vai fiscalizar e punir abusos relacionados ao uso de dados pessoais nas eleições, o uso irregular por parte de partidos, campanhas, ele é punido pela Justiça Eleitoral, pela ANPD, se é possível se exigir uma base legal específica para o tratamento de dados nas eleições, se as preferências políticas que acabam sendo dados sensíveis, eles poderiam ter sido utilizados nas eleições sem consentimento, o compartilhamento de dados das campanhas seria possível, não seria possível, essas dúvidas inúmeras que surgiram, elas tiveram que ser lidadas no contexto das eleições acontecendo, então a gente não tinha muito um padrão de como fazer, se tinha uma concepção de que a LGPD valia para as eleições e tinha uma discussão enorme sobre a proteção de dados no contexto de uma forma de combate à desinformação que era uma das principais preocupações com essas eleições. Então, nessa situação que nós vivemos as eleições, acabou não se tendo muitas certezas sobre como essa Lei Geral de Proteção de Dados deveria ter sido observada ou como ela não deveria ter sido observada. E nós vamos agora, nos próximos meses, semanas e meses, compreender também de que maneira esses impactos vão acontecer. Uma desses indicativos é o próprio fato de que uma das maiores denúncias do ponto de vista de volume que o TSE recebeu foi justamente a denúncia dos disparos em massa. Então, das pessoas que compreendiam que os seus dados foram utilizados para envio de propaganda política sem a sua devida permissão, sem a sua devida ciência. Então, essa compreensão dessa reclamação dos eleitores sobre o envio, né, a mensagem chegando nos telefones e etc., ela já dá um sinal de que tanto as pessoas estão mais atentas a essa questão da proteção de dados, quanto isso pode vir a ser efetivamente um desdobramento com algumas eventuais ações do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista civil, que desemboquem em mudanças, inclusive no nosso próprio sistema eleitoral e político. E a democracia ela tem poucos consensos, e um desses consensos é, de fato, que a necessidade das pessoas se manifestarem livremente. E só existe democracia onde as pessoas conseguem, de fato, decidir com liberdade. E só é possível essa decisão com liberdade se a informação circula. E as pessoas devem ser livres para expor o seu ponto de vista. E, do ponto de vista da propaganda eleitoral, acabamos que fomos para a internet de uma maneira muito distinta do que a gente tinha a propaganda do offline. E, nesse sentido, a desinformação pode ser potencializada. E sempre tinha uma esperança de que a proteção de dados e a LGPD pudessem ser formas de combate a essa desinformação e de que, de alguma maneira, a gente pudesse utilizar para efetivamente romper com essa lógica de uso de dados e etc. E o universo de proteção de dados, ele deixou de ser um direito individual, ele não diz mais respeito só para a pessoa, ele não é simplesmente um direito fundamental individual de ter os dados protegidos, sua individualidade, intimidade, identidade resguardada. Essa forma de utilização dos dados, de atingimento da coletividade, ela passou a atingir um direito coletivo que talvez é até superior, porque pressupõe essa liberdade, que é a própria preservação do Estado democrático. Não tem, de fato, democracia sem liberdade de escolha. E a grande preocupação é a manipulação do uso dos dados. As pessoas não conseguem escolher livremente se elas têm a sua manifestação de pensamento manipulada por aquelas pessoas que divulgam a informação com os dados coletados daquele indivíduo.
Então, ela vai estar recebendo informações e nem sabe se, de fato, aquela opinião é a opinião ou se é uma opinião destinada por conta do tipo de informação que se recebeu. Ao mesmo tempo, e aí para concluir, eu quero dizer que eu não sou a favor de uma restrição em absoluto à chegada das informações nas pessoas e que a proteção de dados sirva como barreira ou censura para que a gente tenha a chegada das informações sobre eleições, sobre política, para as pessoas. Ao contrário, eu acho que a proteção de dados ela deve vir como um canal que estimule e faça com que as informações possam chegar de maneira o mais igualitária possível, para que as pessoas possam ter liberdade de decisão de forma mais ampla. E aí, para concluir, essa questão toda da relação do disparo em massa, do uso de banco de dados de terceiro, ela está diretamente relacionada aos nossos próximos desafios quando a gente trata de proteção de dados no Brasil. E elas não podem ser deixadas de lado. Acho que muitas vezes a Lei Geral de Proteção de Dados tem sido vista como uma lei exclusivamente para o mercado. E ela não pode ser vista só dessa forma. É muito importante que a gente veja pela ótica do serviço público e principalmente pela ótica da democracia e das eleições. E o estabelecimento de transparência nesse sentido é muito importante. A LGPD ela pode oferecer caminhos para coibir comportamentos inautênticos que se valham do uso de análise de dados pessoais. E eu concluo aqui, acho que tem ainda bastante coisa para se falar, mas eu vou deixar para as próximas intervenções. Obrigada, Samara. Você trouxe muitos pontos em pouco tempo também, né, da questão da cultura de proteção de dados, como garantir a questão democrática, combate à desinformação, enfim, de todas as lacunas que a gente viveu recentemente. Mas vou passar aqui a palavra, então, ao Danilo, que se juntou a nós, já de novo agradecendo a generosidade, ele dispensa, como eu falei, apresentações maiores. Então, muito obrigada, Danilo, e passo a palavra a você, então. Obrigado a você, Marina, obrigado pela participação, pela moderação, agradeço o CGI, o Nick, pela realização, pelo convite, um grande prazer, enorme prazer, inclusive, estar aqui ao lado de tantos amigos, colegas, tanto a Marina Pfefferbaum, quanto Samara Castro, Miriam Wimmer, Rafael Maffei, e antes da minha fala para o dito, sempre gosto de relembrar e comemorar, estamos hoje no 11º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados do CGI. O CGI, há mais de 10 anos, claro, começou essa tradição que se firmou no que certamente é o mais tradicional, representativo, importante e esperado ainda evento do ano. E é um evento que evoluiu juntamente com a proteção de dados no Brasil, algo que a gente pode notar a olhos vistos e até documentar, porque, para quem não sabe, o CGI, a assessoria do NIC, faz um histórico, todo esse material fica disponível, vídeos, apresentações, desde a primeira realização. Eu sempre lembro, no primeiro evento, no primeiro seminário de 2010, falava-se ainda num anteprojeto de proteção de dados, um anteprojeto que nem estava público ainda. Aquele mesmo texto, curiosamente, veja bem, ele é o texto que gerou, foi a espinha dorsal do que é a LGPD hoje em dia. Então, houve um paralelismo entre a evolução, entre a reflexão do tema pela sociedade, já que o tema do nosso painel é justamente a dimensão da proteção dos dados sociais na sociedade, essa dimensão toda evoluiu e foi acompanhada também pela trajetória do CGI, trabalho com o tema. Eu agradeço também, parabenizo a assessoria jurídica, a Corkelli, a assessoria do CGI, o Calins e todos mais, pela garra e pelo empenho nesse seminário. E aqui, diretamente aqui no nosso tema, sobre proteção de dados e sociedade. Primeiro ponto que eu queria trazer para reflexão, quase até para contraste, é o fato de que na proteção de dados pessoais, curiosamente, nós partimos do elemento essencialmente pessoal e privado, que é o uso de nossos dados, nossa informação pessoal, algo que é tremendamente caro a nós, porque os dados pessoais não são propriamente alguma coisa que se possa comercializar, ceder, transferir, sem que isso implique diretamente em algum efeito sobre nossas vidas. Os dados são pessoais justamente porque eles são um reflexo de nós, eles são um atributo da nossa própria pessoa,
E toda essa discussão, toda essa, digamos assim, necessidade de um tratamento regulatório para a matéria, um tratamento como a gente está vendo aqui no Brasil nos últimos anos, é um tratamento diferenciado, que não é exatamente igual, nem tão parecido com nenhuma outra situação semelhante, até nenhuma outra forma de regulação do fenômeno da informação. Isso tudo tem a ver pela extrema probabilidade, pela grande probabilidade que tratamentos de dados pessoais tenham reflexos diretos sobre a nossa própria vida. E aqui, introduzindo esse paradoxo do qual eu já falava no comecinho, o paradoxo é justamente que são aspectos muito pessoais, muito privados da nossa vida, mas que acabam tendo um efeito, desencadeando uma série de efeitos de natureza coletiva, para a sociedade como um todo. E aqui, esse dilema, no desafio de encontrar um patamar, instrumentos regulatórios para tratar a questão dos dados pessoais, revela essa dificuldade de quê? De justamente partirmos de instrumentos que são minha formação em direito civil, direito civil especificamente. Então, os instrumentos de que parte a proteção de dados, pelo menos na minha ótica, obviamente, são instrumentos de direito civil, instrumentos de proteção da própria personalidade, por que não assim dizer. Só que o curioso é que esses instrumentos, a princípio, eles foram idealizados, foram todos formatados para a gente exercer nossa liberdade individual, aquilo que a gente via como a nossa autonomia própria, a nossa autonomia privada, e que, no fundo, era para ser um reflexo dos nossos próprios interesses. A gente até brincava, dos nossos interesses até egoísticos, porque o direito privilegiava, até protegia esses interesses como um aspecto plenamente legítimo dessa, digamos assim, autonomia privada. Mas, sem entrar em detalhes aqui, podem chatear vocês, o curioso que acontece é que, com base nesses instrumentos, nós partimos hoje por uma regulação cujos aspectos, cujos efeitos para a sociedade como um todo não são grandes, são estrondosos, e com efeitos para a nossa democracia, para a aferição e fruição de direitos sociais, direitos fundamentais de várias categorias e quilates, e assim por diante. Então, nós tivemos, digamos assim, nesse desenvolvimento regulatório, que passar, não sem uma série de dificuldades, e ainda passamos, pela necessidade de harmonizar alguns elementos que são excessivamente individualísticos, com um fenômeno que interessa hoje para toda a sociedade. Isso foi antevisto por alguns autores. Por exemplo, eu ouvi falar que o professor Colin Bennett, hoje de manhã, se referiu ao professor Stefano Rodotà, o grande professor Stefano Rodotà, que já participou de eventos do CGI, infelizmente falecido há coisa de 2 anos e meio. Em 1973, Rodotà escreveu um livro chamado Computadores e Controle Social. Ele não foi o primeiro que tratou do assunto nesse prisma, mas talvez tenha sido o primeiro, pelo menos o mais direto, a estabelecer uma ligação direta entre esses instrumentos privados que faziam parte da gerência da nossa informação pessoal e elementos como o controle social, o controle das liberdades pessoais na sociedade. Porque o que acontece com os dados pessoais? No momento que há a massificação do tratamento de dados pessoais, todos nós estamos em banco de dados públicos, todos nós estamos em banco de dados de um número N de empresas. Muitas vezes nós não sabemos que estamos nesse banco de dados, e muitas vezes nós até sabemos ou não temos uma ideia muito clara do efeito daquilo para a gente, para as nossas vidas. Isso vai gerando o quê? Com o crescimento desses tratamentos, isso vai gerando, se não houver uma contraprestação, ou melhor dizendo, uma reação do ordenamento jurídico, no sentido de fornecermos maior controle sobre esses dados, nós vamos, pouco a pouco, perdendo o controle sobre nossas vidas, e os elementos de controle pessoal e privado sobre aquilo que é privado, que são nossos dados, não funcionam mais, eles não são úteis. Veja bem, por exemplo, veja a LGPD. A LGPD tem uma série de elementos de valência, digamos assim, marcantemente individual. Tem o direito de acesso, o direito de retificação, tem mais de 10 direitos lá no artigo 18 da LGPD, para você, cidadão, exercê-los diretamente, pessoalmente. Né? Agora, como que isso vai acontecer? Isso vai realmente mudar digamos assim, práticas assumidas, realizadas pela sociedade, pelo setor privado, pelo setor público, no tratamento de dados pessoais? A própria LGPD reconhece que não,
e que, veja bem, para proteger esses interesses marcantemente privados, estabelece uma série de regras de accountability, de compliance, de registros, de análises prévias de risco e assim por diante, que são, de fato, aquelas que, muito provavelmente, vão determinar os maiores ganhos, digamos assim, coletivamente falando, no sentido da preservação, da proteção do direito fundamental à proteção de dados. Então, o reflexo coletivo do tratamento de dados, que é o resultado direto da coletivação, da massificação do tratamento de dados, ele é o elemento que interessa diretamente a importância fundamental dessa disciplina para a esfera pública. E aí é por isso que talvez ponto de análise mais eficaz hoje em dia para verificarmos o sucesso da LGPD no futuro seja não somente nos atermos à eficácia dos pedidos individuais, requisitos sobre direitos subjetivos sobre a proteção de dados, mas quanto à real eficácia desses instrumentos, que eu vou chamar aqui de coletivos, somente porque não tenho mais de 12 minutos para ir mais um detalhamento. Mas, justamente por conta desse caráter coletivo do efeito para a sociedade, me chamou a atenção até algo que o Rafael Maffei falou na sua apresentação da questão da apropriação do direito pela sociedade. Ele deu até um exemplo do Código de Defesa do Consumidor, uma lei que foi, digamos assim, bem recepcionada, não só juridicamente, mas quase que afetivamente. A sociedade deu um voto de confiança para o CDC, entre outros fatores, porque havia uma demanda muito grande e também porque houve a preocupação muito pragmática e realista de construir uma rede de efetivação, de garantia desse direito, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Há alguns paralelos, não todos, não é uma similaridade, mas alguns paralelos que podem ser feitos com a proteção de dados. Havia proteção ao consumidor antes do CDC, mas ela não era estruturada. E, assim como há proteção de dados no Brasil, desde antes da LGPD, desde o habeas data da Constituição, desde muitos elementos que a gente trata como novidade da LGPD, já estão na lei do cadastro positivo, vai fazer 10 anos ano que vem. Enfim, não é uma surpresa absoluta, mas o que aconteceu foi que a LGPD foi, de certa forma, recepcionada, pelo menos culturalmente, pela sociedade, em grande parte, talvez ela ou esteja sendo, sim, ou está em vias de sê-lo. Porque, ao que me parece, a análise que eu faço é que a LGPD, enfim, ela não é o fator determinante ou único para que a proteção de dados adentre a preocupação, os valores da proteção de dados sejam absorvidos pela sociedade brasileira. A proteção de dados já chegou, a preocupação com isso já é atual. Isso se deve, talvez, muito também pelo próprio fato de que o legislador brasileiro, por muito tempo, assumiu uma atitude de negação da realidade desse direito. Nós assistimos de dezenas de países, inclusive dezenas latino-americanos, nos últimos 20 anos, trabalharem com afinco na matéria, enquanto o Brasil procurava uma outra via que, na verdade, não procurava nada, procurava esperar que a matéria não fosse, de fato, ser levada adiante, como se houvesse essa possibilidade no mundo globalizado e interconectado. O que aconteceu foi justamente que, hoje em dia, a realidade se fez valer as suas prerrogativas nesse sentido, e ainda que o legislador não tivesse atentado para a matéria, o Supremo Tribunal Federal já tentou, muitas empresas já tentaram, veja bem que curioso, né? É um aspecto social também. No Brasil, o Brasil é um dos pouquíssimos países que viu uma grande parte do setor privado apoiar uma lei de proteção de dados. Isso não é o que acontece no que aconteceu em tantos outros países, inclusive países com características sociais e institucionais parecidas com a brasileira. Houve uma demanda reprimida que agora está cobrando a sua conta. Ela está cobrando a sua conta, tanto é que nós temos uma série de cobranças. Eu vejo aqui a Miriam, tenho a honra de ser amigo, e, enfim, é a primeira vez nesse seminário. Esse é o primeiro, queria deixar registrado, que é o primeiro painel de qualquer seminário de privacidade, seja aí com uma diretora da DPA, da Autoridade Brasileira de Proteção de Dados. Isso merece quase lágrimas digitais da minha parte, mas, enfim, e a Miriam sabe o quanto de demandas, quanto a NPD vai ser cobrada, e, digamos assim, deixa de dizer, não em defesa dela nem da NPD, mas muito dessa culpa não vai ser, aliás, essa demanda não é
culpa da NPD. Essa demanda tem a ver com a repressão de todos esses elementos durante muito tempo, muito mais do que seria qualquer aceitável. Isso daí, para mim, também é muito evidente pela intensidade e a pressão que o debate sobre proteção de dados apresentou no Brasil, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos. Houve uma intensificação muito grande do debate, algo que não foi nem sequer, não é nem capaz de se ter um paralelo em outros países, talvez. O professor Colin Bennett, que teve hoje de manhã, ele, além de professor, não sei se ele falou, mas ele é uma figura que tem uma produção quase que curiosa de historiador ou sociólogo observador dos círculos de proteção de dados. Ele tem até um livro muito interessante chamado Privacy Advocates, que conta a história mais ou menos a nível mundial de um pouquinho de todos nós, pessoas que tratam academicamente, profissionalmente de privacidade, e certamente se ele tiver a oportunidade de se debruçar sobre o caso brasileiro, ele vai encontrar elementos novos. Enfim, eu já fui avisado que tenho que caminhar para a minha conclusão, e só queria somente colocar alguns pontos para eventual divagação sobre por que esse tema intensificou tanto a discussão sobre o tema nos últimos anos. Eu creio que há tanto uma sensibilidade aguçada para temas e questões digitais, desde a época do Marco Civil, que, de certa forma, foi absorvida, foi recepcionada pela proteção de dados, uma demanda reprimida, como eu falei, foi intensificada por problemas que não encontravam solução, desde os casos da Cambridge Analytica, né, problemas que sempre pairam em nossas cabeças, vazamento de dados, e a necessidade de uma resposta, e a falta de segurança que o cidadão sentia quase que conjunturamente ao ter seus dados traçados por terceiros, são elementos muito importantes para isso, e, enfim, acho que o Brasil está numa situação bastante interessante e que pode ser bastante vantajosa para muitos aspectos, de ter uma sociedade razoavelmente bem afinada com o tema e que certamente ela vai recepcionar bem medidas que sejam de proteção de dados, que reconheçam a necessidade de proporcionar confiança no cidadão e, a partir daí, que se desenrolem todos os outros efeitos que necessariamente virão da proteção de dados, que são uma maior estabilidade dos negócios, da atividade estatal, um incentivo à inovação. Veja bem, a Europa, com todo o seu arcabouço de proteção de dados, é justamente lá que iniciativas como o Digital Single Market, os grandes fluxos de dados vão se estruturando com maior confiança. Então, esse cenário prepara os próximos anos, onde, digamos assim, passaremos de falar somente na proteção de dados, mas também nos efeitos benéficos diretos de termos absorvido essa legislação enquanto sociedade. Muito obrigado. Desculpa se eu estourei o tempo, talvez tenha estourado. Obrigada, Danilo. Ótimo, principalmente lágrimas digitais. Adorei o termo, mas só para também não deixar de citar a sua frase, né, já que é a nossa grande referência, né, que se coloca aqui que o tratamento de dados pessoais encadeia uma série de consequências para toda a sociedade e podem trazer efeitos estrondosos, né? Acho que é muito isso, mas também termina aí com uma apropriação muito positiva do tema pelo crescimento, né? Então, eu vou passar agora as questões, chegaram várias questões aqui. Vou começar endereçando a primeira delas para a Miriam. A pergunta: no setor público, como se dará a convivência da transparência com a proteção dos dados pessoais? Em suma, como será a convivência da Lei de Acesso à Informação com a LGPD? E como podemos trabalhar a multissetorialidade para a gente criar essa cultura de proteção de dados? Quais são os pontos de fragilidade, os maiores desafios que você vê sendo parte agora da NPD? Ótimo, Marina. E quanto tempo você quer que eu gaste respondendo essa pergunta? Que seria, assim, uns 40, no mínimo? Exato. 8? Tá bom, vou tentar. 2, tá bom. Realmente é desafiador esse painel, né? Mas, enfim. Sem dúvida. Não, mas eu acho que é uma excelente pergunta, e especialmente no contexto do setor público, essa tensão que parece existir entre os princípios tradicionais da administração pública e os princípios novos que a LGPD introduz é um tema recorrente, assim, não tem um painel do qual eu participe que não apareça essa questão, além de ser uma questão filosófica, uma questão com repercussões práticas muito concretas, né? Porque ao mesmo tempo em que a Constituição impõe ao setor público um dever de publicidade e transparência de seus atos, muitas vezes essas informações podem também conter elementos que permitem identificar pessoas naturais, né? E, portanto, estariam protegidos pela LGPD.
meu ponto de vista, Marina, não existe propriamente um antagonismo entre os dois marcos jurídicos. Eu entendo que a lei, de certo modo, foi precursora da LGPD na medida em que ela estabeleceu um mini estatuto de dados pessoais dentro dela, falando de informações pessoais, naquele caso, mas falando já de consentimento, acesso, enfim, vários desses elementos. E me parece que a forma de superar essas tensões que aparecem em inúmeros casos concretos no dia a dia é fazendo uso da dimensão procedimental também da proteção de dados pessoais e das ferramentas que a própria tecnologia pode nos trazer, né? Eu recordo que já houve vários momentos em que o STF se debruçou sobre conflitos principiológicos dessa natureza, desde o caso dos portais de transparência, que publicam salários de servidores públicos, até depois o caso das biografias não autorizadas, mais recentemente ainda a discussão judicial sobre a publicização do exame de Covid do presidente Jair Bolsonaro, né? E os tribunais têm, de maneira geral, se encaminhado em direção à compreensão de que o público tem direito de ter acesso a informações que digam respeito ao funcionamento do poder público ou a pessoas que são personalidades de destaque, né? Mas é claro que não existe uma receita de bolo, então me parece que os mecanismos que a própria LGPD traz, como relatórios de impacto, ideias de você usar a tecnologia para, eventualmente, anonimização ou pseudonimização, né, são ferramentas das quais a gente pode se valer para buscar encontrar esse ponto de equilíbrio entre normas que, enfim, ambas visam a bens jurídicos muito relevantes para a nossa sociedade, né? De um lado, a transparência, de outro lado, a proteção de dados pessoais. Obrigada, Miriam, pela excelente síntese em pouco tempo, né? Mas vou agora passar algumas perguntas aqui do Mafei, estou tentando contemplar aqui o máximo possível, e algumas perguntas até num tom filosófico aqui para ele. Então, bom, há quem diga que leis como a nossa LGPD já nasceram velhas e não abarcam os problemas atuais. Como vocês veem essa afirmação, né? Como você especificamente olha isso, esse descompasso eventual do direito? E surgiu na sua fala também esse comentário aqui, né? Ulrich Beck aponta que o risco da liberdade digital é paradoxal. Quanto mais próximos da catástrofe, da lesão, menos visível ela é. Nesse sentido do como conscientizar e cultivar a proteção de dados, que estava permeado também na fala de todos vocês, né? Então, perguntas fáceis, Mafei, vamos lá. Tá bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que eu vou tentar unir a resposta das duas perguntas em uma só, além da síntese, inclusive. Algumas pessoas, de fato, argumentam, né, o Zittrain famosamente diz que essa geração de leis de proteção de dados já nasceu velha, mas eu acho que é importante que a gente tenha uma expectativa realista quanto àquilo que a lei por si só é capaz de entregar. A lei fornece para a gente parâmetros, critérios indicativos muito importantes, mas ela não vai, no seu nível de abstração de lei, ser capaz de prever todas as pequenas questiúnculas e desafios que, enfim, poderão ser suscitados no tema. É importante que a gente considere se o que nós temos é suficiente ou insuficiente, não apenas à luz da lei, mas à luz de todo o sistema de proteção de dados, que inclui a lei, inclui a autoridade, as decisões da autoridade, que serão muito relevantes como orientação, a apropriação que atores do Poder Judiciário fizerem da lei, então a capacidade que advogados tiverem para formular teses com base na lei, o Ministério Público ajuizar ações com base na lei, juízas e juízes decidirem, né, e darem os contornos finos da proteção de dados pessoais a partir dos critérios da lei, tudo isso compõe o sistema, e isso, enfim, é indissociável da lei, mas não se confunde com a lei. Então, de um lado, é verdade que a promulgação da lei por si só não vai fazer nossos problemas desaparecerem, mas também não seria justo exigir da lei mais do que ela pode entregar, e a gente deve observar a lei juntamente com tudo aquilo que vem junto com ela e a partir dela, como, por exemplo, a atuação da autoridade nacional, que vai ser super importante. De novo, né, pegando a analogia do direito do consumidor, que eu acho que é uma área
comparável, o direito do consumidor inclui o CDC, inclui as decisões judiciais, inclui o PROCON, a existência do PROCON, a possibilidade das pessoas fazerem as suas reclamações de um jeito simples, acessível, desburocratizado. Então, isso não é o CDC sozinho. Mas eu acho que também a gente a gente deveria olhar para o sistema como um todo, e não só... a autoridade está prevista na lei, é claro, mas o funcionamento da autoridade, os atos, as decisões, enfim, todos os regramentos que serão produzidos nessa dimensão também me parecem super importantes. E, nesse sentido, acho que isso integra também o ambiente que vai produzir essa cultura, aí para a segunda pergunta, de conscientização das pessoas de que este perigo, que talvez muitos não consideram que existe, é um perigo real, né? E de que a armadilha contra esse risco é a defesa eficaz do direito através da apropriação adequada das categorias da lei e da mobilização dos instrumentos jurídicos competentes para garantir esses direitos. Acho que com isso eu contemplo as duas. Obrigado de novo pelas perguntas. Perfeito, muito obrigada, Mafei. E aí tem uma pergunta bem específica para a Samara, também, da fala dela, que diz: quanto mais autoritário um governo, mais sensível a guarda e o tratamento das informações. Né? Uma pergunta: hoje estamos blindados? O que falta, né? O que a gente tem nesse contexto brasileiro aqui que você começou a colocar para a gente avançar aí de fato nessa cultura e proteção, principalmente na área que você atua, né, no eleitoral? Eu acho que essa parte do eleitoral e da política, ela foi totalmente escrutinada aí nos últimos 2-3 dias, nas últimas 72 horas, por conta do que foi a apuração das eleições. Nós estávamos acostumados a ter uma apuração em minutos, essa apuração demorou horas, e víamos de um ataque ao STJ, então a especulação foi bastante profunda se tinha existido um ataque hacker, e aí todo o tipo de invenção de teorias também foi surgindo. É importante dizer, inclusive, que hoje, nas eleições, o maior ataque de desinformação não foi relacionado a nenhuma campanha, mas, novamente, ao processo eleitoral em si, às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral. Então, esse questionamento, ele é muito... ele não é nem um pouco saudável para a nossa consolidação democrática, especialmente quando a gente tem esse questionamento vindo do próprio presidente da República ou de outros setores institucionais também muito relevantes. Então, eu vejo que, do ponto de vista de eleições, do ponto de vista da questão pública da proteção de dados, a gente tem que olhar com bastante cuidado e carinho de como a Justiça Eleitoral vai lidar com isso, uma vez que o TSE talvez seja o maior detentor de dados pessoais e de informações centralizadas de todos os outros órgãos. Então, eu vejo que nós temos muito o que preparar, e o sistema público ainda não começou com tanto afinco esse preparo, especialmente do ponto de vista da segurança da informação. Eu acho que a gente ainda deixa a desejar bastante. Sinal, forma disso, a gente vê no próprio judiciário. Mas eu acho que tem bastante para avançar e tem muita gente boa dando conta desses espaços. Então, eu vejo que nós estamos indo num caminho interessante, ainda que existam esses diversos percalços aí que nós vamos ter que enfrentar nos próximos meses. Muito obrigada, Samara. Bom, aqui perguntas também bem direcionadas, acho que a fala final que o Danilo fez. Então, uma pergunta sobre o fenômeno da coletivização da proteção de dados. Nossa lei se inspirou na GDPR, muito pautada na responsabilidade individual para o controle de seus dados a partir do exercício de direitos. Contudo, sabemos que os efeitos dos tratamentos de dados pessoais são coletivos. Então, quais os mecanismos e as capacidades institucionais para se valer de mecanismos coletivos de tutela? E aí tem aqui também uma outra pergunta, né, que é possível a gente trabalhar um pouco junto, que é a lei de combate ao Covid, o decreto sobre cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados, né, versus LGPD.
como a gente trata esse paradoxo, de um lado a defesa dos dados, do outro a coleta de dados pelo governo federal, como ter privacidade, né? Se os estados têm tudo, e ainda acrescentaria, e as empresas mais ainda, né? Então, enfim, Danilo, queremos te ouvir. Obrigado, Marina. Duas questões. Primeira, em relação à chamada coletivização. Eu tratei a coletivização mais como um ponto de vista, um ponto para análise do fenômeno. Obviamente, os remédios individuais, os instrumentos individuais, são uma parte essencial, sem a qual a LGPD não se sustenta, nem mesmo ontológico, semanticamente. Enfim, qualquer remédio coletivo, em última análise, ele se justifica somente para proteger os direitos do cidadão. Agora, a questão é que, pragmaticamente, o cidadão já não está mais numa situação na qual ele, somente com suas alternativas de exercício de controle individual dos seus dados, esteja numa posição de, efetivamente, proporcionar a segurança devida. Isso é, o cidadão ele está numa situação de assimetria de poderes, no sentido que ele não sabe, não tem como cognitivamente saber todos os efeitos do tratamento de dados a seu respeito, por isso são necessários remédios e instrumentos, instituições, está aí a NPD, que procurem fazer um diagnóstico complessivo de natureza transindividual de todos esses problemas, não no sentido, alguém vai dizer, isso é paternalismo? Isso não é paternalismo, isso é uma forma de você tornar eficazes direitos que foram sedimentados e reconhecidos individualmente, sim, na nossa sociedade, mas cuja verificação deve ser feita em prol de todo brasileiro, de todo cidadão. Né? Para não dizer qualquer cidadão, mesmo os não brasileiros, porque a lei não é uma lei que pode aproveitar somente aos brasileiros, mas qualquer cidadão. É outro panágio na cidadania, na universalização da cidadania, reconhecida plenamente pela nossa Constituição. Em relação a mecanismos e capacidades institucionais, todos os mecanismos de natureza preventiva, de natureza preparatória, toda uma grande parte da LGPD que se preocupa em estabelecer procedimentos prévios ao momento, infelizmente, patológico, no qual o desrespeito, o abuso dos dados pessoais se verifica, todos eles entrariam nessa previsão. Desde as medidas necessárias, checklist de compliance, até medidas muito mais, digamos assim, complicadas, às vezes, em áreas, situações de ponta, como a elaboração de regras éticas, deontológicas para o tratamento de dados, em situações de pesquisas, situações do recurso a instrumentos de inteligência artificial, tudo isso vai poder se justificar, fundamentar, como medidas preparatórias. E sempre lembrando que a LGPD possui, como um dos princípios de proteção de dados, o princípio da prevenção, que se elabora, que se consolida e concretiza em vários pontos. Segundo ponto, em relação sobre o decreto do Cadastro Base Cidadão, enfim, o decreto 10.046, né, um decreto que fala basicamente do compartilhamento de dados, cria o cadastro básico, o comitê, enfim, tem vários aspectos nesse decreto, mas o que eu gostaria de me ater mais é a questão da filosofia da qual ele parte, e que não é uma novidade nem prerrogativa dele, a ideia já presente no antigo decreto de 789, já presente também em outras formas legislativas do governo federal, que é uma ideia que hoje em dia cada vez mais me parece datada, de incentivar de forma unilateral e absoluta o compartilhamento de dados, como se isso fosse um bem em si mesmo, como se isso não fosse algo que, embora muito útil, muito necessário para várias coisas, para a eficiência da máquina pública, para o melhor aproveitamento dos recursos públicos, para a otimização dos recursos administrativos e assim por diante, isso simplesmente não vai funcionar, e nem é por causa da LGPD, mas não vai funcionar se não forem colocadas barreiras e se forem colocados anteparos que procurem proteger o cidadão, proteger abusos e mau usos de dados pessoais. Porque hoje em dia já é claro que todo cidadão, inclusive todo servidor público, ele vai se ver na situação de ser responsabilizado caso objetivamente dê causa a que dados pessoais sejam objeto de mau uso, de abuso, causando prejuízo ao titular. E não é um decreto que obriga o compartilhamento que vai elidir essa responsabilidade. Veja bem, isso quando falei anteriormente de uma fase negacionista, eu vejo que essa fase negacionista ainda tem alguns grandes defensores em alguns setores importantes da administração pública federal, para não dizer em outros. Esses setores já
enfim, devo dizer a verdade, já estão começando a verificar que talvez não seja bem assim, tanto é que, enfim, as medidas de compartilhamento não é que provocaram um efeito imediato, incontornável. Não, eu acho que há a necessidade de coadunar essas medidas. Interessa para todos nós cidadãos que os bancos de dados públicos funcionem e funcionem bem, mas interessa também que eles não gerem responsabilidade, no caso, insegurança. A pior coisa que o Estado pode fazer, e nisso, de certa forma, é comparável que empresas, em certas situações, pode fazer, mas a pior coisa que o Estado pode fazer é criar insegurança para o cidadão quanto ao uso de seus dados. Você imagine se o IBGE, de repente, começasse a fornecer dados do censo para empresas públicas, enfim, para finalidades que não fosse a pesquisa estatística. Me respondam, vocês iriam responder todas as perguntas do censo sem imaginar, sem pensar no fundo da cabeça se eu devo realmente falar isso? Você tem várias informações que, se não forem bem guardadas, ainda que sejam úteis a curto prazo, vão gerar uma cadeia de desconfiança a médio e longo prazo que vão desestruturar a capacidade do Estado gerir políticas públicas e até incutir respeito à população. Então, eu acho que esse decreto, a parte da necessidade de ser revisto, ele afronta diretamente os pontos, não somente da LGPD, como do direito fundamental à proteção de dados, já reconhecido como presente na nossa Constituição. Perfeito, muito obrigada, Danilo. Acho que uma das características mais encantadoras do seminário aqui promovido é essa possibilidade da gente ter atores de vários setores, enfim, de poder ouvir aqui visões diferentes, de lugares de fala diferentes, ainda mais como você falou, lágrimas digitais aqui, de ter a Miriam. Eu queria agora, nesses momentos finais, queria pedir para que cada um de vocês deixassem aqui uma mensagem que vocês acham que nesse tema a gente precisa enfrentar da privacidade. Acho que todos trabalharam com profundidade a questão dessa cultura, e principalmente olhando sobre o lugar de fala que vocês estão se posicionando aqui. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Miriam. A gente ainda tem para cada um pelo menos 2, 3 minutinhos aí para ouvi-los. E, novamente, agradecendo muito a riqueza aqui de todos os debates que vocês estão trazendo. Muito obrigada, Marina. Para mim também foi um privilégio ouvir aos demais painelistas. O seminário de CGI é sempre muito rico em perspectivas e pontos de vista, e para mim também é um grande prazer estar aqui. Eu acho que muito foi dito sobre a mudança de cultura que a gente está vivenciando, e eu salientaria aqui, como também foi dito por outros, que, no fim das contas, a LGPD é um detalhe, né? Porque nós já temos hoje parâmetros constitucionais de controle de violações de dados pessoais, né? Decisões muito importantes no âmbito do STF, e decisões que já vinham sendo tomadas por tribunais também inferiores, que refletem realmente que a principiologia, o vocabulário, né, que a LGPD introduziu não depende mais apenas da LGPD, mas já é uma realidade, já é algo que é levado em consideração nas organizações públicas, privadas, nos tribunais, nos PROCONs, e isso é uma tendência que eu acho que não tem volta. Um outro ponto que foi dito por todos também é essa modernização e ampliação de uma concepção de privacidade que deixa de ser concebida apenas em sua dimensão individual para reconhecer os seus impactos diferenciados sobre diferentes grupos sociais, mas também a sua dimensão coletiva, né, como algo titularizado pela sociedade de maneira mais ampla. E eu acho que, falando da minha perspectiva agora, como a NPD, eu acho que um desafio grande que existe ainda é de tentar azeitar um pouquinho esse processo de mudança de cultura e de promover um engajamento construtivo, tanto com os regulados do setor público e privado, como também com a pluralidade de reguladores, assim, entre muitas aspas, considerando esse cenário muito complexo que nós temos de coexistência de normas emanadas de diferentes órgãos, nível federal, estadual, municipal, de atuação de poder judiciário, de ministérios públicos, de órgãos de defesa do consumidor, e a necessidade que essa mudança de cultura se dê caminhando em direção a entendimentos comuns, né? Porque o que a gente quer, na verdade, é que a LGPD nos ajude a colher os benefícios da transformação tecnológica, não de frear a transformação digital, coisa que o valha. E, nesse sentido, a segurança jurídica me parece um elemento muitíssimo importante para que a LGPD possa cumprir esse duplo papel de proteção do indivíduo
e também de viabilização de negócios, de viabilização enfim, novos modelos de operação baseados em dados, que são a característica dessa sociedade para a qual estamos caminhando. Então, acho que os desafios são enormes e eu agradeço muito a oportunidade de dialogar com todos vocês sobre eles. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Miriam. Rafael. Muito obrigado, Marina. Vou aproveitar essa minha fala final para agradecer você pela mediação competente, pela condução do painel, cumprimentar mais uma vez a Miriam, o Danilo e a Samara, foi um grande prazer. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Você pediu para que a gente falasse a partir da nossa perspectiva. Eu sou um professor universitário, e eu tenho duas recomendações a partir da minha perspectiva. A primeira é que, para, eventualmente, as professoras e os professores que nos estão assistindo, para que usem os seus espaços para tentar promover, no âmbito das suas instituições, disciplinas, grupos de estudos, agendas de pesquisa, grupos de pesquisa, seminários, que ajudem a trazer para dentro da rotina institucional da universidade, das faculdades de Direito, essa área que é uma área ainda, na maior parte das vezes, estranha aos currículos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Isso é muito importante porque a gente, como professor universitário, forma pessoas para trabalharem num mundo que, em grande parte, vai ser um mundo diferente daquele em que a gente se formou. E acho muito difícil que hoje a gente consiga dar uma formação competente, adequada e funcional para os nossos estudantes se a gente negligenciar esse domínio, por mais que às vezes isso nos obrigue a sair da nossa zona de conforto. Eu nunca tive uma aula de proteção de dados, imagina, isso não era nem... Eu entrei na faculdade um pouquinho depois da lei de interceptação telefônica, então acho isso algo importante a ser considerado. E uma outra coisa importante também, do ponto de vista de um professor de direito, é que a área da proteção de dados pessoais, e isso para mim é o que existe de mais instigante, nos obriga, nós do direito, a fazermos uma coisa que nós gostamos muito de dizer que fazemos, mas na verdade não fazemos muito, que é ter genuíno intercâmbio com pessoas de outras áreas. Profissionais de tecnologia, estudiosos de computação, de sistemas de informação, essas pessoas são absolutamente fundamentais para que nós consigamos compreender os desafios, imaginar soluções, imaginar respostas que não tragam insegurança, ineficácia, que não sejam inefetivas do ponto de vista da proteção que a gente imagina que elas conseguirão conferir. E esse diálogo é muito, muito importante, é um desafio, mas é um desafio gostoso de ser enfrentado, porque é intelectualmente instigante, é muito gratificante compartilhar espaços de discussões com colegas brilhantes de outras áreas. Então, isso também é um incentivo e um estímulo para que as pessoas abracem essa área tão desafiadora, tão promissora, e tão divertida, no fundo, como a proteção de dados pessoais, o direito da proteção de dados pessoais. De novo, cumprimento a todos e muito obrigado pela atenção. Perfeito, Mafê, muito obrigada. Passar aqui para a Samara. Obrigada, queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês, de poder falar um pouquinho sobre esses temas. E, para mim, pelo menos, essa parte de proteção de dados, ela deve ser olhada com bastante cuidado, principalmente quando a gente for falar agora nos próximos debates do PL das fake news, da LGPD penal, que estão dizendo por aí, e das próximas alterações legislativas que nós vamos ter a respeito do tema. Especialmente quando a gente fala do uso das redes sociais, eu acho que é muito importante que a gente verifique essa questão da proteção de dados com mais cuidado, porque parece que todo mundo tem que se adaptar, que todo mundo tem que se organizar, menos as big techs, menos essas empresas que hoje são as que mais utilizam os nossos dados para construir filing, para fazer microtargeting, e que, na minha opinião, são elas que estão mais desrespeitando hoje aquilo que a gente deveria estar preservando com relação aos usuários. Então, eu vejo
eu vejo um pouco por aí. Eu acho que pós essas eleições e agora no segundo turno, também as questões que tocam a proteção de dados e o direito eleitoral e o sistema político vão ser questões muito relevantes, especialmente no que diz respeito à segurança da informação, mas também na forma como a gente lida com essa divulgação de informação, na forma como se distribui essa informação por ferramentas, por disparo. E o mais interessante é que aqui, agora que eu estava preparando aqui essa minha despedida, eu recebi uma mensagem, apitou aqui, que era um serviço de envio de mensagens que estava me mandando. Você já tem um mobile marketing e coisas do tipo? Então, isso é o tipo de coisa que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, e eu acho que nós estamos cada vez mais preparados quando a gente lida com eventos de altíssimo nível como esse aqui. Então, só quero agradecer. Muito obrigada, Samara. Nessas épocas, a gente é atacado ou pelas obras, né, como uma feia, ou por esses mil mensagens. Passar aqui, Danilo, as suas considerações finais. Obrigado, Marina. Você é muito breve, vejo que o tempo nosso já está para lá escorrendo. Queria agradecer Marina pela moderação, prazer estar aqui do lado do Samara, Miriam, Rafael, e muito rapidamente, né, enfim, de certa forma, até endossar tudo que já foi dito, especificamente quando o Rafael falou da mudança do perfil, não só do professor de direito, mas das profissões jurídicas, que a nossa geração está assistindo uma mudança drástica no perfil das profissões jurídicas, num sentido que a gente não sabe muito bem exatamente para onde vai levar, afinal, mas nós já vemos, pelo menos do meu ponto de vista, coisas muito interessantes. Talvez a profissão jurídica hoje seja muito mais interessante, sob certo ponto de vista, do que era quando eu entrei na faculdade, né? Você tinha algumas coisas, como diálogo com áreas diferentes, o Rafael falou muito bem, com professores estrangeiros, não somente na busca de eventuais experiências que pudessem ser ou não factíveis aqui, mas na procura de soluções comuns em universos, em matérias, cuja solução regulatória tem um âmbito global inescapável. Então a gente fala que a LGPD foi inspirada na GDPR, tem cópia aqui. Bem, eu pergunto muitas vezes, qual a chance que o Brasil tem de ter uma lei que não seja compatível com padrões que hoje em dia são cada vez mais universalmente aceitos por uma série de motivos que não dá tempo para a gente enumerar agora, sem falar que são princípios que ressoam perfeitamente bem com muitos aspectos da nosso dia, nossa sociedade, nossos valores enquanto nação. Enfim, não vou entrar no tempo, e somente para terminar aqui, a Marina ainda falou para a gente se colocar na nossa perspectiva. Eu vou me colocar na perspectiva específica de membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Tive a grande honra, de ser indicado pela Câmara dos Deputados para isso, e somente aproveitando estar aqui, juntamente na honra da presença da diretora Miriam Wimmer, será muito importante que esse diálogo entre a autoridade e o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade seja forte, seja vigoroso, para que possa se ter bastante confiança e elementos que possam auxiliar o trabalho da NPD a cumprir a sua missão, que é a proteção de dados. A proteção de dados, né, como você fala. Então, é isso. Obrigada, Danilo. Bom, não tenho como sair daqui mais agradecida, entusiasmada também com o que eu ouvi. Estamos num momento desafiador, mas também de um otimismo, né? Agora tendo vocês todos aqui. Realmente a lei, né? Como vocês muito trouxeram, né? LGPD não é uma resposta, e como que a gente precisa criar essas boas perguntas, mas criar essas boas perguntas a partir de um olhar multidisciplinar, enfim, de um conjunto aí de áreas, porque a gente não sabe realmente os próximos passos, mas, de fato, cada vez mais a gente precisa trabalhar e olhar a questão da privacidade aí, como ela é colocada hoje e principalmente daqui para frente. Então, eu vou agradecer imensamente Miriam Wimmer, Samara Castro, Danilo Doneda, Rafael Maffei pelas brilhantes colocações, e preciso agradecer também aqui o Nick, em nome da Isadora e da Kelly, que, enfim, para conduzir esse evento são muitas pessoas, muitos meses, e não poderia deixar de agradecer essa tua mãe toda, tá bom? Muito obrigada a todas e todos também que nos assistiram e que nos mandaram perguntas,
e espero reencontrá-los em breve nos próximos coffee breaks dos seminários do ano que vem, para que a gente possa se abraçar novamente e matar saudades, tá bom? Muito, muito obrigada e até mais.